sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Balanços e Taças. E hoje nós vamos ter um tema mega especial com uma pessoa mega especial, que já está nos deixando nervosa, porque vamos ser avaliadas no final. Então nos sigam nas nossas redes sociais, deem o seu like, façam um comentário e vem participar conosco. Hoje o nosso tema será oratória e a nossa convidada é Mirlen Brau, conhecidíssima pela sua trajetória, tá, como profissional e ajudando muitos profissionais a poder se comunicar. Pois a gente sabe que a oratória é o poder da comunicação. Ela faz com que nós possamos fazer negócios, possamos liderar, possamos nos comunicar. Então, mais do que falar bonito, é se comunicar de verdade. Mas antes de eu apresentar o currículo da nossa convidada e que ela se apresente também, a Ivanete hoje vai se apresentar, que nós estamos aí, dar um oi para o nosso público hoje, Ivanete. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Balanços e Taças. E não esqueçam, curtam as nossas redes sociais, deem dicas, podem dizer assim, quero falar de determinado tema, e a gente vai aqui colocar e apresentar para vocês. Mas, sem delongas, vamos ao que interessa, vamos falar de oratória. Como a Rita disse, vamos ser avaliados, então aqui estamos treinando, né, professora? Então, gente, conosco hoje está Mirlen Brau. Ela é empresária, economista e psicóloga clínica organizacional e também é teóloga. Olha só, gente, o peso que a gente está hoje aqui, né? O poder da pessoa. Isso é só um mini currículo resumo do resumo. Ela tem MBA em qualidade total pela Fundação Cristiane Ottoni, de Minas Gerais, MBA em marketing pela FGV, MBA em consultoria empresarial pela FGV, em gestão de pessoas, ela é coach. Tá, gente, olha só. Ela é mentora pela Escola de Mentoria de São Paulo, consultora com experiência em diversas empresas no Brasil, palestrante, conferencista, sócia e proprietária da M. Brau Consultoria Empresarial. Então, grave bem, M. Brau Consultoria Empresarial, tá, gente? Coordenadora da Câmara de Consultoria da ACP Pará, da qual eu também faço parte, com muito orgulho, e credenciada do SEBRAE e FIEPA, consultora da CACB, atuando em Belém, Ananindeua e Castanhal. Então, gente, olha esse currículo. Vê se não é para estar. E nossa amiga, tá? Porque hoje ela está aqui porque ela é nossa mega amiga. E vou dizer para vocês também, nossa professora de oratória. Sim. Então, olha a responsabilidade hoje, porque vamos ser avaliados no final. Então, fiquem conosco, que o tema é maravilhoso. Professora Mirlen Brau, deem um oi aí para os nossos queridíssimos nas nossas redes sociais. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Aos nossos ouvintes, eu tenho certeza que ficarão felizes do assunto que nós vamos tratar. Até porque a oratória, hoje, ela é muito importante, porque ela nos faz um diferencial do ser humano. Porque eu também vou tratar um pouco da psicanálise na oratória, porque ela muitas vezes nos inibe diante do público quando você poderia estar muito bem. E você sabe que você, diariamente, você é convidado a isso. Até no casamento, eu vou comentar sobre isso. Então, você vai ver que a oratória é importante na nossa vida. É um elo de ligação com o outro ser humano. Olha, gente, a responsabilidade. Até no casamento, será que a gente está sabendo se comunicar? Agora nós ficamos, né, Ivanete? Fiquei pensando. Vamos fazer uma análise. Ivanete, você pode começar aqui nosso bate-papo hoje? Sim, vamos lá. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a senhora tem muita coisa para falar, mas antes da gente entrar nessa seara da psicanálise, uma das coisas assim, que a gente sempre comenta, até para ter relação com o nosso podcast Balanços e Taças. Inclusive, eu sempre falo para os meus alunos de início de período, né? Vamos fazer um seminário, vamos fazer trabalhos em que vocês possam se comunicar para ver o que aprenderam. E o que a gente vê hoje ainda, muitos colegas, né? Porque a gente está falando aqui de balanços, apresentação de normas, apresentação de relatórios, apresentação de números, que é muito difícil para o contador, para a contadora, né? No momento que ele está ali, para executar isso, nós somos ótimos. Pega a planilha, pega dados, pega documento, traz tudo, traduz em números, mas na hora de apresentar, né, para o nosso cliente esses resultados, mostrar a importância do que fizemos, muitos têm dificuldade. E aí eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho assim, desses desafios da comunicação para a nossa profissão, enquanto profissional da contabilidade. É muito importante. Primeiro, você tem que saber quem é teu público-alvo.
quem é o cliente que você vai falar, porque existe clientes que conhecem realmente e você tem que usar a linguagem técnica, mas existe outros que não, ele não sabe o que é um superávit, ele não sabe o que é um balanço deficitário, eles não têm noção disso. Então é muito importante você saber com quem você está falando. Se você não está falando com aquela pessoa que é detentora de tudo aquilo, que conhece tudo aquilo, então você vai falar numa linguagem mais simples. Como seria essa linguagem mais simples? Nós sabemos que a contabilidade, por simples que seja, nós temos que, né? Ela é complexa. Ela é complexa, então nós temos que embasar de alguma coisa. Mas, quem sabe falar assim, olha, se você tivesse a tua despesa, que ele não vai entender, o teu investimento, que aí ele entende um pouco mais, não sei o quê. Então, palavras simples que ele possa deduzir do que você está falando. E você só sabe isso no final, quando você explanar para ele tudo, se você perguntar para ele, fala para mim qual a tua dúvida. Ah, não fiquei com dúvida nenhuma, não existe. Então, já viu que a tua linguagem não foi correta. Certo. Então, nós podemos repetir isso aqui, isso aqui, isso aqui. Poderia ser diferenciado? O que você acha? Se me dá um exemplo disso aqui que você entendeu. Aí, quando ele te der o exemplo, você vê se houve entendimento ou não. Ao longo da comunicação, Ao já vai longo. testando para ver se ele está entendendo o Isso, processo, né, de informação. Isso é bem interessante, né, porque realmente, dentro das normas contábeis, a gente vê que a própria nossa legislação, ela já determina que o linguajar seja claro, né, palavras simples, palavras técnicas, só quando não puder substituir. Isso a Miriam falando, eu estou lembrando aqui das normas, porque a gente lê normas e realmente, às vezes, a gente não aplica. Mas dentro, realmente, da nossa regulação contábil, das normas brasileiras de contabilidade, os relatórios, eles precisam ter uma linguagem mais simples. Só que, além da linguagem, vamos dizer assim, falada, né, professora, muitos dos colegas ainda têm vergonha. Né? Porque, às vezes, eles entendem assim... É por isso que, nesse momento, eu diria até para vocês que já estão num patamar superior, que você poderia fazer uma mentoria para essas pessoas. A mentoria é exatamente isso, é a tua experiência que você vai passar, aquilo que você vivenciou para uma pessoa que ainda não vivenciou aquilo. Então, a mentoria é isso. Pegando esse gancho aí, né, Ivanete, das normas contábeis, o próprio nome nosso, balanço de taxas, então vamos falar de balanços, balanço patrimonial. O cliente, se você só mandar o balanço, ele vai olhar e vai dizer, vai entender. Mas o que é que esses números querem me dizer, essas nomenclaturas? Então, no momento que você sabe passar aquela informação clara, de forma clara e objetiva para ele, você vai poder, né, dizer, olha, e com firmeza, porque o que é que eu sempre digo, Mirlin, que o nosso cliente, ele quer que você tenha propriedade do que você está falando e que você passe para ele o quê? Confiança. Segurança. Que aquilo que você está, naquele momento, passando para ele, ele vai se beneficiar daquelas informações. Então, aquela propriedade no falar, que é isso que a gente precisa ter, não é isso, professora? Isso. Outra coisa também, você está trabalhando com uma coisa sigilosa. Que aquilo ali é uma peculiaridade dele, da empresa dele. Então, pelo fato daquilo ser um segredo na realidade dele, que ele não vai abrir para todo mundo e está abrindo com você, contador, então é difícil, sabe, para você passar. Olha, dizer para um empresário que a empresa dele está deficitária é muito ruim para alguém que não vai dormir a noite toda só pensando naquilo. Como é que a gente consegue fazer, professora? Dê uma dica aí. Então, primeiro, você tem que ter uma impostação vocal adequada. Não é dizer para ele, olha, você está deficitário. É diferente de, infelizmente, nós vamos ter que trabalhar um pouco mais para essa parte aqui, para nós termos mais receita do que a despesa. Que tal a gente começar a diminuir a despesa? Perfeito. Que é o que ele vai entender, essa linguagem. Já dá a solução, inclusive, né, do problema. Inclusive vai dar a solução, como você viu ontem numa apresentação, né? Sim. Planejamento estratégico. Porque nós já estamos com os dados dele em mãos. Uma confiança muito grande que ele teve está passando para você. Então, tem que saber fazer a leitura disso. Tem que ter a cautela. Essa é uma dica muito legal, Mirna, realmente, porque às vezes tem momentos que a gente sofre muito. Eu já passei por momentos que você está analisando, meu Deus, que situação é essa? Esses atrasos. E você acaba também absorvendo essa angústia pelo seu cliente. Mas nós temos que ser também objetivos e saber da solução. Isso é uma dica muito legal. E para quem está nos ouvindo, né, aqui conversando com a professora Miriam Brau, nesse Balanços e Taxas, isso é muito importante. Porque a oratória, a apresentação, ela vai fazer parte do processo. Aí você tem que conhecer o que está fazendo e saber em que momento realmente passar a intervir lá com o nosso cliente. Então, isso é muito bom, né, professora? Muito importante. Importantíssimo. E vamos seguindo, né? Agora aqui uma pergunta para a Miriam nesse tópico da comunicação.
Você, Mirle, quando você começou aí a sua oratória, quais desafios você enfrentou e como foi para que você se tornasse essa mega, ultra, super mulher da comunicação? Eu tive uma mãe maravilhosa, essa descendência toda alemã dela. Então, ela dizia muito assim: quem não é o maior tem que ser o melhor. E eu, com 1,53 m, né, tinha que trabalhar alguma coisa. Então, eu sempre tive essa motivação. Nós somos 5 irmãos, eles são todas pessoas de sucesso. Porque sempre, todos nós somos professoras, para você ter uma ideia. Então, quer dizer, ela passava muito isso para gente. Então, a convivência familiar, essa cultura familiar, ela é muito importante. E aí eu ainda uso um pouquinho da Gestalt. Me diga com quem andas e te direi quem és. Por quê? Porque se você se acompanhar de pessoas que gostam de falar, se você se acompanhar de pessoas que não têm vergonha e vão e fazem, daqui a pouco você está sendo igual a eles. Agora, se você se acompanhar de uma pessoa tímida, totalmente tímida e tal, você também vai ficar assim. Retraída. Então, pode quebrar o bloqueio. Então, eu sempre fiz isso. Então, eu sempre gostei de falar lá na frente, eu sempre gostei de representar a equipe e ajudar as pessoas, que ela gostava muito disso também. Então, pelo fato de eu querer ajudar as comunidades, por isso que eu fui até a teologia, eu comecei, então, a aparecer. E com esse aparecimento, você vai ver que nossos 5 irmãos todos falam muito bem, assim, porque ela incentivou. Mirley, você falou uma coisa bem bacana aí, né? Eu comecei, eu já sempre estava, eu era da turma que apresentava os trabalhos. Isso ajuda muito, eu também fui muito assim. A apresentação do trabalho é a Rita, para falar é a Rita. Só que um curso que a gente fez com você, né, que a gente aprendeu muito, gente, vamos ter mais cursos com a Mirley esse ano, tá? E você já é nosso convidado. E naquele momento você diz assim, tá, eu sei falar, mais ou menos, né, gente? A gente não quer dizer que eu sei, mas a gente sabe se comunicar, mas ainda tem muitos erros, às vezes, do movimentar, né, do gesticular. Eu tenho, por exemplo, uma coisa que eu vejo que eu balanço muito a cabeça. Então, eu mesmo me policio, digo, não, eu tô balançando demais a cabeça. Mas aquilo, na hora, acho que o nervosismo, a gente continua balançando a cabeça, né? E o tal do gesticula com a mão. Isso é normal. O gesticular, claro, tudo sem muito excesso, mas como é que a gente faz para ter um controle desse gesticular? Tem que lembrar na hora, o que é que eu faço? Vamos lá. Tudo é treino. Na vida, tudo é treino. Eu posso até citar um exemplo. Pelé, o maior jogador do mundo, ele dizia que para ele ser aquele jogador, ele treinava 6 horas por dia. E às vezes a gente quer ser bom naquilo que faz e não quer treinar. Nós temos que treinar. A oratória ela é um treino. E o primeiro treino que você deve fazer é diante do espelho. Treina diante do espelho, grava aquilo que tu fala no teu celular e depois vai ver, coloca na TV para você ver em maior estilo. Aí coloca para você ver onde que você está falhando, você se autocorrige. Tá? E outra coisa, isso é normal, é o ser humano, você ter medo, ficar com a mão, com sudorese na mão e tal, isso tudo é normal. Agora você tem que se autocorrigir. Porque hoje você está aqui no podcast. Futuramente você está diante de uma TV, você está diante das coisas. Então, tudo isso você tem que aprender. Por exemplo, vestimenta. Não é toda a vestimenta que você deve fazer em oratória. Se você vai se apresentar em público, você não pode usar 2 coisas: estampado e listrado. Ai, graças a Deus. Por que que você não pode? Não erramos hoje, não erramos. Por que que você não pode usar isso? Porque o visual, as pessoas visuais têm o auditivo e o visual. O visual, se você está com uma roupa estampada, ele não concentra no seu rosto. Ele vai concentrar na tua roupa, nas listras que vão encandeá-los, ele vai ficar um pouco tonto, ele vai ficar te olhando, então por isso que nós não devemos andar muito quando estamos falando em público, na frente. Então tudo isso muda. E o treino diário, que daqui a pouco eu vou ensinar, a parte fonoaudiológica, que você tem que ter. Porque se você não fizer isso, e também outra coisa, a oratória é poder. Se você tem o poder de falar, ela já te faz um grande diferencial. Então, se é o poder, como eram os gregos? Não era a postura? Ah, mas Mirley, eu sou pequenininha, eu também sou. Então, eu sou pequenininha, mas eu sou uma pequenininha de potência. Eu acredito naquilo que eu faço. Eu sou apaixonada pelo que faço. E quando você é apaixonado pelo que faz, isso é um grande diferencial. Entendeu? Então, teu ombro, ele não pode ficar embotado. Teu ombro, ele tem que ficar
é, com pose de realmente poder. É o poder, você manda em tudo isso. Eu lembro, Então, Mirley, que no Você tá nosso numa curso, posição, né? no nosso curso de oratória, né, você falou justamente das cores, você falou das nossas unhas, que não podem ser com uma cor berrante. E eu nunca esqueço que eu ia dar uma palestra e eu fui no salão, aí a moça pegou e disse assim, se bem que eu não uso, eu uso muito nude. Aí ela pensou assim, poxa, por que que tu não muda hoje? Tu não coloca uma cor mais vibrante? Eu disse, eu não posso. A minha professora de oratória disse que jamais uma unha chamativa no momento que você vai dar uma palestra. Então, olha como a gente fixa, né? E Já aprende, aprende, já aprende, já é. aprende. A gente aprende, e é isso mesmo. De Porque férias pode. também De férias pode. Vai férias para uma pode. E férias, outro vai ambiente brincar. também pode. O que não Sim. pode é quando você está exposto ao público. Porque lá no público você não sabe quem é que está na plateia. E de Sim. repente são religiões que não aceitam. Só pelo fato dele ver, ele já acha que a tua palestra não foi legal só pela tua unha. Olha só. Só por esse teu Você traje. comentou uma vez também dos pés, né? A gente, Isso. quando está na palestra, também tem um sapato mais fechado. Eu me lembro É, dessa colocação Porque sua também. existe, né, aquelas pessoas que elas fazem fetiche através dos pés. Então, você não pode estar mostrando o teu pé. Você pode notar, as pessoas que fazem curso de oratória, quando elas vão se expor em público, elas não usam sapato abertos, e simplesmente fechado. Muito bem. Muita informação. Vamos lá, estamos aprendendo, gente. São dicas preciosas que você que deu o play e está nos assistindo, anotem aí, porque vale a pena. Tenho certeza que você vai mudar o seu comportamento em qualquer apresentação. E falando em apresentação, vamos a algumas dicas, professora Mirley? Vamos. Eu estou aqui numa situação, tenho que apresentar aquele bendito relatório que eu preparei lá da contabilidade. Isso já aconteceu comigo uma vez, dá assim uma palpitação na gente, a gente fica nervoso, né? Serotonina. Isso, para quem vai fazer a primeira vez, a gente passa por isso e realmente dá. E aí, professora, eu vou trazer algumas coisas que eu acredito e gostaria que a senhora contextualizasse. Por exemplo, estudar para ter segurança no que vai fazer, né? Naquilo que está apresentando. Não é bom o colega fazer e você apresentar, porque vai dar tudo errado, né? Você tem que fazer entender. Mas mesmo assim, apresentação visual do processo, daquilo que eu gostaria que você dissesse para a gente, o que é que a gente tem que colocar na apresentação em tela, né, visual, no slide, que seja. Mas como é que a gente controla essa voz, essa ansiedade, para não parecer tremor da fala? Tem como? Sim. Todas as vezes que você vai falar em público, é importante eu ressaltar isso para que você assimile. Você primeiro, tu tem que controlar a tua voz através da tua respiração. Porque acelera, coração acelera, a sudorese nas mãos. Então, você tem que trabalhar a respiração várias vezes, respirando, sabe? Para que controlar. Controlou, agora nós vamos, antes de falar em público, fazer um aquecimento vocal. Como é o aquecimento vocal? O aquecimento vocal é, por exemplo, você vai falar as vogais, lembram? Sim. Com a cabeça levantada, você vai falar alto. Antes de falar, você comeu uma maçã, porque ela é adstringente, ela vai limpar a tua garganta, a faringe, né? Ela vai dar uma limpeza, e aí você já está bem. Não pode tomar café, lembrem? Ouvir, Olha, hoje nós Galete. estamos proibidos de tomar Derivados café. de leite. Ou seja, eu vou dar uma palestra agora, tomei um iogurte. Não pode, porque ele vai ficar com aquela mucosa mais pastosa na boca. E aí você tem dificuldade, aí vem o bichinho do ranram. Toda hora consertando garganta. Isso não é legal para o orador, tá certo? Aí outra coisa também. Fez todos esses exercícios vocais que a gente ensina no curso de oratória. Aí você vai trabalhando a respiração. E aí, o teu conteúdo. Ah, Mirley, mas eu fui chamada agora para dar uma palestra e eu não sei bem o que é que eu vou falar. Qual foi o assunto? Tal. Escolhe 3 itens, 3 palavras que fale daquele assunto. 3. Por exemplo, vou falar de educação. Que palavras eu posso falar de educação? Comprometimento da sociedade, a evolução da educação e as novas educações no Brasil. O novo estilo de educação no Brasil. 3, pronto. Tá aqui. 3 temas. Você coloca até no dedo e joga para trás para ninguém ver. E aí você começa a explorar aqueles temas. Acabou. Você dominou o assunto. Super dica. Entendeu? Dominou o assunto. Aí, nunca esqueça. Não use uma oratória falando tudo corrido. Por exemplo, assim, olha, gente, hoje eu vim aqui dizer para vocês que vou falar sobre oratória. Não, gente, hoje eu vim aqui falar para vocês de oratória.
Olha lá, a ênfase. Olha, gostei. A A ênfase. exposição da Então, voz. quando Da você voz. faz isso, o nosso cérebro, veja bem, o seu e os que estão te ouvindo, eles vão assimilar esse roteiro. Aí eles vão valorizar. Porque se você fala corrido, muitas vezes ele não entende o que você falou. Passou muito rápido. E a esse palavra. entendimento, ele dificulta a propagação. Então, cuidado com isso. Olha, a dica é super importante, porque às vezes a gente está realmente numa palestra dando um tema, falando de um tema, como aquilo para a gente é Comum. comum, a gente dispara. Porque, Ixi. né, e essa ênfase no que é mais importante. É igual aqui, gente, no podcast. Quando o tema é importante, a gente olha para a câmera e fala. Sim. Não é verdade? Isso. Então é da mesma forma. É você se policiar nesse tom de voz, que é difícil, tá, gente? A gente realmente tem que fazer essa, como disse a Mirle, a gente tem que ser um hábito, treinar para poder chegar nessa excelência aí que é a oratória e que com certeza vai assim levar a gente ao sucesso. Mirle, você já deu aí algumas dicas, né? Você falou aí, a Ivanete falou do pé, mas eu lembro também que do pé, quando você nos deu um curso, tinha alguns movimentos, né, que a gente tinha que fazer quando a gente está muito nervoso. E quando a gente está assim com uma plateia muito grande. Uma é do pé, do nervosismo, e outra da plateia muito grande. Como é que a gente faz no olhar para não fixar o tempo todo numa pessoa, né? E poder abranger todo mundo, falar para todo mundo? Vejam só, as pessoas que estão na plateia, elas sempre buscam o teu olhar. Se você fixar numa pessoa só é aquela pessoa que está assistindo tua palestra. Então, o que que você tem que fazer? Não cabeça de ventilador para lá e para cá, tá? Você tem que estar olhando os quadrantes. Ora fixa num quadrante, daqui a pouco em outro e daqui a pouco em outro. Então, esses quadrantes, quando você faz, depois retorna de novo. Por quê? Porque todo mundo sentiu o teu olhar. Se sente É prestigiado, né? prestigiado porque você olhou. Entendeu? Perfeito. E quanto ao nervosismo também, existem os do-in, né? Os pontos que você tem no corpo que você pode pressionar e aí você acaba tira esse nervosismo. Só dá uma dica, dá uma palhinha aí pra gente desses pontos, quais são, Existe um Mirle? ponto aqui, olha. Nessa parte aqui, existe um ponto aqui, que ele fica aqui no meio, que se você pressionar, ele tira. E também, olha, a adrenalina está correndo, né? Então, se você pressionar a ponta dos teus dedos, também volta. Já ensinei isso para meus alunos E quando fica foram quente. fazer seminários. E aí, pronto, voltou. Legal. Então, existem muitas dicas que eu falo muito lá no curso, sabe? Que você pode também, no teu dia a dia, tirar tudo isso aí, sabe? Mas a dica mais importante é essa. Acredite em você. Você tem potencial para tal. Você pode mudar. E você, com a tua fala, pode mudar o mundo. Pode até que você não mude o mundo, mas você muda o seu mundo. Isso é o mais importante. Muito bom. Ano passado, Mirle, quando a gente fez aquele curso de oratória, que nós fizemos para um grupo pequeno de mulheres, né? E foi super interessante, não foi, Ivanete, o relato dela no final do ano. Sim. Aquilo me deixou assim Principalmente de uma, né? tão emocionada, porque ela, na nossa turma, ela era a mais tímida. Sim. Era aquela que quando você chamou lá na frente para a gente fazer a dinâmica, ela ficou, eu não consigo. Foi, eu não E consigo. ela não conseguiu, Ela não né, na conseguiu, verdade. ela conseguiu, digamos assim, 50%. Menos até. Ou né? menos Ela ficou bem até, nervosa, ela ficou foi. muito nervosa. E quando nós fizemos a nossa última reunião da coordenação do CRC para a mulher, e aí nós perguntamos para cada uma qual foi a sua evolução, e foi muito legal ela dizer assim, olha gente, aquele curso de oratória que eu fiz com vocês, aquilo me fez, sabe, como é que se diz? Desabrochou. Desabrochou, né? Ela disse assim, eu já estou gravando até TikTok. TikTok. Que legal! Aí eu fui lá no Mirle. TikTok, eu não encontrei ela pelo TikTok mesmo, sabe quem eu estou falando, né? Parabéns para você, maravilhosa. Que bom. Então, para a gente ver, né, esse poder e de te dar confiança. É. Porque muitas vezes é esse medo, é essa confiança que a gente não tem, né? E eu também nunca me esqueço de você, porque eu digo assim, gente, a Mirle, ela é aquela pessoa que ela é iluminada. Além de nos ensinar a oratória, ela é aquela pessoa que ela te incentiva. Isso. E eu lembro que nós íamos ter uma palestra muito grande, que era no Pará Negócios, que nós temos, que é uma feira de negócios aqui em Belém do Pará, muito grande, feita pela ACP, que é a Associação Comercial do Pará.
da qual eu também faço parte. E as palestras, elas são grandes, elas são muito conhecidas. E aí eu fiquei, me inscrevo ou não me inscrevo, me inscrevo ou não me inscrevo. A Mirle pegou e disse, você vai se inscrever, você vai palestrar. E sabe assim, quando aquilo te dá um gás, você diz, se ela está dizendo, então eu vou conseguir. Né? Eu tenho que confiar em mim. E aí nós fomos, né, Ivanete? A Ivanete não, a Ivanete já é professora, gente. Então, Mas ela não tem aprendendo mais ainda, todo esse aprendendo. nervosismo todo. Mas, assim, já tinha feito palestra para um público menor. E esse da feira, eu sabia que era um público grande. Eu disse, não, eu vou, as técnicas que a Mirla ensinou, vou tentar, né? E a memorização. Mas o mais importante que eu vejo em tudo que, principalmente numa palestra, é que você tem que dominar o que você fala. Isso. Você tem que ter propriedade do assunto que você vai expor. Não é só, eu vou memorizar os pontos. Não. O que transmite mesmo, né? O que deixa o público dizendo, poxa, foi uma palestra muito boa, eu entendi, é o teu domínio do assunto. Então, não é só você chegar lá e falar, tem que ter o domínio. Mas esse domínio com certeza, com clareza, sem medo, porque às vezes também a gente tem o domínio, mas tem o medo, Nervosismo, o né? nervosismo. Faz parte. É só para complementar, Rita, assim, que a Rita falou que, né, que a gente é professor, que já domina, mas sempre fica. Tem sempre um comentário que diz que se você não tiver mais aquela emoção de falar, o nervosismo de falar inicial, é porque você já perdeu todo o prazer de fazer aquele seu trabalho, né? Então, a emoção, ela faz parte do processo, a gente começa a ir realmente nervoso, mas depois, com o domínio daquilo que a gente quer falar, porque acaba no que a gente início é o acostuma, né? medo. É o medo. O é. medo, você tem medo de se expor porque você Desconhecido, né? não quer errar. Você tem medo da crítica. Sim. E essa crítica, segundo a psicanálise, é o que te leva a te botar. Você recebeu uma crítica. Ah, mas olha o que a Rita está falando. Olha o que a Ivanete está falando. Isso não tem nada a ver. Ou seja, alguém que você confiava falou isso para você. E lá na infância, isso já vem lá da infância, alguém pode ter te criticado. E você embotou dessa época. Entendeu? Então, precisa realmente, às vezes, você precisa fazer análise para tirar isso. São os medos, né, Os Mirle? medos criados na infância. Cultura familiar. E muitas vezes criado no colégio, quando você começou a estudar. Alguém disse alguma coisa para você que te magoou. E a partir dali você bloqueou. Trava, né, Então, o processo todo. Travou, Mas então isso é bem pode. interessante. Eu me lembro, eu costumo dizer assim, que a gente viveu uma época de repressão. Hoje não, os jovens têm outra era, né? Outra era, outra liberdade, outra fala. Mas você falando isso, eu me lembro que eu sempre dizia assim para os meus amigos, eu até falo para o meu esposo, sérias, papai e mamãe me repreenderam muito. Não pode falar, menino. Cala a boca, menino. Quando tiver alguém falando, você não pode falar, né? Se tiver adulto conversando, você não pode. Pode sair da sala. E você acaba criando realmente todo esse processo do medo de falar, do medo de se expressar, com quem você vai conversar, determinados assuntos. E isso realmente trava, faz todo sentido. E eu já estou pensando já, né, nessas situações que a gente tem que realmente se libertar. Mas, assim, trazendo um pouquinho para o balanço, né? Porque eu sou a mulher do balanço. Eu estava lembrando um momento, só para a gente poder contextualizar e dizer aqui para quem está nos ouvindo, os jovens contadores, né? Porque a Mirle já deu para a gente começar a pensar em mentoria, viu, Rita? E vai ter o curso de mentoria, tá? Vai ter o curso de mentoria pela ACP. Vamos fazer esse Câmara curso de mentoria. Vamos. Pronto, que é muito importante, até para a gente poder alavancar outras pessoas, né, Vocês têm Mirle? muito conhecimento, tem que colocar em prática, ensinar para essas pessoas. Mas isso nós estávamos conversando essa semana, não foi, É, Ivanete? A do Mirle que- leu o nosso pensamento. O que a gente precisa fazer faz isso. para ser uma mentoria? Porque realmente tem que levar aquilo que a gente já passou, aquilo que a gente Porque já conhece, assim, né? Isso mesmo. aqui, muitas vezes, existem pessoas que estão sendo mentores, sem conhecimento, sem Das técnicas, né? as técnicas, os argumentos, sem os modelos próprios. Então, para ser mentor, você tem que ter esse conhecimento. Sabe? Nós temos 3 formações em mentoria, com os maiores mentores do Brasil. Então, eu falo para vocês, eu vou passar com o maior amor do mundo para vocês. Segure 2 vagas, que estaremos lá, né, Rita? Com certeza. Mas contextualizando, só para a gente poder já indo já para os nossos finais, eu fico tão triste quando a gente já vai para o final. Ainda tenho perguntas, tem perguntas. Eu me lembrei assim de um caso, só para a gente contextualizar um pouquinho com relação a resultados, né? Eu me lembro que eu estava numa reunião, fui chamada para fazer a abertura de uma escola. E eu fui para a primeira reunião para entender o processo, era uma empresa familiar.
E começamos o trabalho, ensinei toda a técnica de como fazer os controles financeiros, de como fazer todo o controle lá das mensalidades, controle das despesas, para que eu pudesse acompanhar a parte fiscal e contábil na época. E como o pai era uma pessoa assim, muito organizada, ele queria fazer tudo controlado, passou para os filhos, que iam realmente coordenar o processo lá na escola. Aí passou um ano, primeiro ano, para apresentar os resultados. E aí a gente, enquanto contador, sabe que a gente, ao longo do processo, descobre muita coisa, né? Que Não está é? errado. E você, como é que você vai dizer para um pai que os filhos estão fazendo algumas coisas erradas e que precisa organizar? Aí pede extrato, pede documento, pede tudo, mas alguns documentos não vinham, né? E aí, quando eu marquei a reunião, até ainda tinha mais um outro agravante, que era família, família. E aí fica mais complexo ainda. Aí eu me lembro que eu fiz uma oração, pedi para Deus me iluminar, que eu pudesse colocar as palavras corretinhas dentro daquilo que eu estava proposta a fazer e que eu conseguisse fazer uma reunião impessoal, né? Levasse o conhecimento de forma que eles entendessem. E aí assim eu fui, Mili. Respirei fundo, nervosa por conta de ser família e também por estar apresentando um resultado que talvez não fosse tão favorável para os filhos, que o pai teria que tomar uma decisão. Mas consegui, né? Foi difícil, né? Confesso que no momento eu gaguejei, mas no final, depois eu veio aquele ímpeto, eu disse, não, eu tenho que levar aquilo que eu quero. Eu disse, olha, a situação é essa, a gente precisa verificar os pontos, né? Para que a gente possa, a partir daí, ver quais decisões vamos tomar. Eu me coloco também como decisão, porque estou aqui no processo junto com vocês, para orientar no que for possível. Mas, assim, a gente sabe que é difícil. Muito. E eu gostaria que você desse uma fala, só para a gente já ir para as perguntas da Rita. Como é que a gente faz? Porque a gente, às vezes, quer levar o nosso lado pessoal para dentro de uma reunião que não é pessoal. A gente dividir o pessoal do impessoal. Tem como nesse Tem, processo? sim. Primeiro, quando você está falando a respeito de um processo, você tem que conhecer os parâmetros daquele processo. Aqui eu vou falar de empresa. Então, eu não posso dar exemplos meu pessoal na empresa, porque eu posso ficar prejudicado em função disso. Porque você sabe que aí eu vou ficar vulnerável dentro daquilo, daqueles processos. Então, como é que eu faço? Vivência empresarial. Vivência do empresário em relação a você. Na realidade, isso aí é mentoria pura, né? Que aí você começa a trabalhar a comunicação como mentora, entendeu? Aí começam, você vai vivenciar, por exemplo, estou com vergonha de falar aqui por isso, isso e isso. Idealiza como se você estivesse em um local diferente daquele em que você está. Idealiza na frente da empresa dele. Idealiza essas coisas. E nessa idealização, você muda a postura do processo. É isso. Mirley, antes de umas perguntas que eu tenho para você, me fala um pouco aí desse tema do casamento, que nós queremos saber, né? Nosso público aqui tá. O que é essa oratória aí? Nos fala aí com relação ao casamento. Vamos lá. Em relação ao casamento. Daqui a pouco vai vir as taças, por isso o casamento, tá? Então, vejam só. Quando nós casamos, nós estamos indo de encontro a uma outra pessoa que ela não conviveu com você. Ela é pessoa diferente. Para você manter um casamento duradouro, é necessário que você conheça. Quando tu vais fazer, vamos comparar com a nossa empresa. Quando tu vai fazer um trabalho numa empresa, você não tem que saber quem é aquela empresa, o que é que ela faz, como é que é o dono, como foi para ele construir aquela empresa. Eu tenho que saber todo o histórico dele. No casamento é a mesma coisa. Então, veja só, lá na empresa, para eu ficar naquela empresa, eu tenho que conhecer a história dela. No casamento também. Para eu ficar com aquela pessoa, eu tenho que conhecer a história dele. De que ele gosta? Como é que ele gosta? Ah, mas ele sai final de semana, só chega na segunda. Você quer continuar com isso? Essa é a tua história. Quer continuar? Quero. Ah, então se você quer, então entende a linguagem dele. Você vai brigar com ele toda segunda-feira, quando ele chegar, brigar e tudo? Não. Então eu quero entender qual é a linguagem que ele vai aceitar que eu vou colocar. É difícil? Muito. Porque eu sou da parte psicanalítica. Então, vejam. Aí o que é que eu tenho que fazer? Quando você chega na segunda-feira comigo, desse jeito, de um casamento construído durante tanto tempo que nós estamos vivenciando, eu lhe pergunto, é assim que você quer viver a sua vida? Olha a pergunta que você faz. Porque essa pergunta, ela foi lá no córtex, para que ele possa raciocinar e te dar um retorno. Quando você sai e está me traindo com outra pessoa,
quando você escolhe uma outra pessoa. Essa vida que você quer levar maritalmente? Se eu, por acaso, procurar uma outra pessoa, como é que você vai ver isso? Então, essas perguntas poderosas nesse momento do relacionamento, por isso que a comunicação é importante. Ela é muito importante para você continuar ou não. É o conhecer antes. Né? Por isso tem É o o conhecer o namoro, que é produto pra que gente você conhecer. tem. Isso. Conhecer o produto que você tem por inteiro, então você sabe fazer as perguntas poderosas exatamente no momento certo. E a comunicação transforma, né, Miriam? Transforma. Transforma. Transforma, porque todas as vezes que você vai perguntar, é igual um filho. Não quero tomar banho, não quero. Meu filho, vamos almoçar. Meu filho, vamos almoçar. Aí ele não vem. Aí você vai lá e pergunta. Filho, diz o nome dele, porque o nome valoriza no córtex. Diego, Tarcísio. Tarcísio. Felipe, Lorena. Tarcísio, no momento, olhe para mim, nos meus olhos, eu vou lhe fazer uma pergunta. Tarcísio, no momento em que eu te chamo para vir para a mesa almoçar e você não vem almoçar comigo, o que você está querendo me dizer com isso? Perguntas poderosas. Com certeza. Ou seja, a oratória, ela faz um bem também para a família, família. para o trabalho, para tudo. E na vida pessoal. Muito bem. Né? Ó, Então, até no namoro, né? Namoro. Você tá vindo um dia assim, aí 10 não e tal. Você quer dizer o quê com isso? já educa desde o namoro, para vir para Desde o casamento já sabendo, Ou né, seja, Miriam? e se você tem dificuldade disso, vem comigo, faz uma mentoria comigo, o teu Ah, relacionamento. Olhe para Que aquela você vai câmera e ver- faz convite. Você vai ver que vai mudar a sua vida a partir dali. Olha Quantas só. pessoas estavam com o casamento destruído Hum. e hoje reconstruíram? Com a nossa mentoria. Então, olha só, gente. Mirley Brown sabe fazer as perguntas certas para o seu relacionamento ficar e ser duradouro. Mirley, como o nosso tempo já está curto, a gente está terminando, mas eu queria aqui que você nos dissesse o seguinte: quais os hábitos que a gente tem que ter para que a gente realmente, né, a oratória, o que que você acha indispensável que a gente faça para a gente ter uma boa oratória? Prática. Tem que ser a prática. E se o conteúdo que você fala, você domina determinado conteúdo, estuda muito mais do que o normal. Só estudava 1 hora, estuda 2. E vai te preparando. E faz sempre o exercício do espelho e faz sempre a tua gravação. Grava no teu celular aquilo que tu está falando e depois vai ver a tua gravação. Vê onde você está falhando. E faz exercícios vocais. Tem que fazer. O tagarelarei, lembram? Tagarelarás. Isso aí, ela tira esse bloqueio da língua. E aí você começa a trabalhar melhor. A oratória é uma arte. Se você começar a praticar a cada dia, toda hora, vai praticando. Ah, vai ter reunião de condomínio. Eu vou falar nessa reunião. Aí você está praticando ali. Ah, eu vou estar num ambiente lá só de mulher. Eu vou falar hoje. Eu nunca falei, hoje eu vou falar. Então, te desafia e começa a falar. Fala devagar, fala compassado, fala que você se escute. Que a gente aprende também lá no curso de oratória, se auto-escutar. Então, te escuta. Porque, de repente, tua fala, ela é enjoada, ela é estridente. Então, vamos contratar um fonoaudiólogo, vamos começar a trabalhar isso e mudar. Tem um exemplo muito grande no Brasil, que é a Xuxa, lembra da avó dela? Ela só atraía crianças. E ela foi para o fono para atrair outro tipo de pessoas. E até casou. Olha só. Então, Que beleza. exemplos que nós temos no dia a dia com a oratória. Então, você precisa mudar seu estilo de voz para conquistar. Gente, estou encantada com essa mulher. Fala sério, tantas dicas maravilhosas que a gente está aqui assim bebendo na fonte da informação da oratória. E no final, as nossas notas que a Mirley vai dar não vai ser público, tá, gente? Vai ser tudo no privado. Dizer que já levamos bronca, não foi, Vanete, no início do no podcast, porque tomamos um golinho de café e café, gente, não, Não pode. pode. Água, somente água natural. E aos Para goles. não prejudicar as pregas vocais. Justamente. E aos goles, né, professora? E aos goles. Então, Ah, olha só como essas dicas são importantíssimas. Então, você que quer ter o poder da oratória nas suas mãos, procure Mirley Brown. Ela é a melhor, gente. E aí, nós vamos agora brindar esse nosso podcast de hoje, que foi maravilhoso.
que nós somos Balanças e Taças. E nós fizemos um balanço de como está a nossa oratória E vamos celebrar. e vamos celebrar agora com todas essas dicas maravilhosas que recebemos e perguntamos para ela. A gente pode brindar agora? Pode, agora pode. Celebrar Agora as conquistas, podemos né? celebrar O nossas desenvolvimento, conquistas. tudo isso que é importante. E você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal, siga nossas redes sociais, Balanças e Taças Podcast, dê o seu like e faça os seus comentários. Nós estamos aqui para melhorar cada dia mais para você e levar informações de forma leve, tranquila e que você possa captar e ter segurança depois com todas as informações que nós estamos dando para vocês. Nosso muito obrigado e vamos E vamos brindar. brindar, porque balanços e taças sem Vamos. brinde não é balanços e taças.